Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo de 5 mais para vocês. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar este canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo. Então, gente, como eu falei pra vocês, hoje eu vim trazer os meus 5 livros favoritos da Julia Quinn, que atualmente é uma das minhas autoras favoritas. Eu tenho lido muito ela nesse ano de 2019. E eu consegui separar um livro por série dela, então eu já li 5 séries dela. E eu separei os meus favoritos de cada série pra compartilhar com vocês. Então, o primeiro livro é da primeira série que eu li dela, e a primeira série dela publicada aqui no Brasil, que é Os Bridgertons. E é o primeiro livro da série também, O Duque e Eu. Foi o primeiro livro que eu li da Julia Quinn. É o primeiro livro da série Os Bridgertons, que é uma série de 8 livros. Então conta a história de 8 irmãos. É um romance de época. A Julia Quinn é uma escritora de romance de época, mundialmente conhecida. Ela é muito famosa aqui no Brasil e em outros países. E a escrita dela é incrível. Então a primeira série dela publicada é Os Bridgerton, são 8 livros, mais um livro de contos, que é Viveram Felizes para Sempre. E aqui em O Duque e Eu a gente vai conhecer a história da Daphne, que é a mais velha das mulheres desses 8 irmãos, e a história do Simon, que é um duque, filho único, órfão de mãe e de pai. Então a Daphne, que é a mais velha de uma família de 8 irmãos, a mais velha das mulheres, veio de uma família super barulhenta, super aconchegante, super unida, e ela vai se envolver com o Simon, que ele não tem irmãos, não teve o amor de mãe na infância, tem traumas com o pai. Então são personalidades completamente diferentes. A Daphne, ela é uma pessoa alegre, sabe, leve, divertida, e o Simon, ele é completamente fechado para o amor. E o Simon, ele é melhor amigo do irmão mais velho da Daphne, que é uma mulher que não é cortejada, e ele quer se afastar dele, as pretendentes loucas, desesperadas, para casarem com ele, porque ele é jovem, rico, tem um título. E aí ele finge que corteja a Daphne, ele finge que vai cortejar ela, porque aí os olhares dos outros homens vão se voltar para ela, e as pretendentes que estão atrás dele também vão deixá-lo em paz. Só que o tiro sai pela culatra e ele acaba tendo que se casar com ela, e ele está decidido a não se apaixonar pela esposa. Então é um livro que tem uma carga emocional muito forte, é o primeiro da série, foi o meu primeiro contato com a Julia Quinn, então eu amo demais, recomendo muito. É um livro 5 estrelas e é o meu favorito. Depois tem a segunda série que a Julia Quinn publicou aqui no Brasil, que foi Quarteto Smith. Nós somos apresentados a este Quarteto Smith em Os Bridgertons. E essa série é composta de 4 livros, porque são as personagens deste quarteto musical, que é um quarteto horrível, que ninguém sabe tocar nesse quarteto, mas a população londrina continua comparecendo ano após ano neste recital, e nós vamos conhecer as 4 meninas deste quarteto anual. É uma tradição que as meninas Smith participem deste concerto até que se casem, e aí as solteiras assumam. Este é o segundo livro da série. Nesse livro aqui a gente vai conhecer o Daniel Smith e a Anne Winter. A Anne é governanta das primas do Daniel Smith, e o Daniel, ele foi exilado por 3 anos da sociedade londrina porque ele se envolveu em um duelo em que o oponente dele, que era seu amigo, foi gravemente ferido. 3 anos depois ele volta para Londres, por coincidência, justamente no dia do recital anual de sua família. Quando ele está lá na coxia, escondida, observando o concerto, ele vê que a moça que está ao piano não é alguém que ele conheça, não é nenhuma das primas dele. E o Daniel se encanta por ela logo de cara. A Anne, como é uma governanta, não quer se permitir se envolver com o Daniel, que é um nobre. E ela tem um passado, ela tem uma história por trás de tudo isso. E é muito gostoso ver o desenrolar deste romance. O Daniel, desde o primeiro contato deles, ele já deixa bem claro que ele tá interessado, que ele quer cortejar ela, sim.
tem um momento que ela se entrega também, mas que ela não quer assumir esse romance publicamente. E assim, foi o meu favorito da série. A construção do romance é linda. Você conhecer cada personagem, o desenrolar da história, você conhecer a história da Anne mais a fundo, como ela foi forte, como ela passou por muitas situações difíceis. O Daniel é um cavaleiro, ele é muito fofo. E tem resenha no canal aqui deste livro, foi a primeira resenha que eu publiquei no canal. É o segundo vídeo do canal e tem resenha se você quiser ir lá ver. Seguindo então, agora nós estamos aqui com a duologia dela, que é Agentes da Coroa. E o meu livro favorito é Como Se Casar com o Marquês, que é o segundo livro da série. Aqui a gente vai conhecer a Elizabeth Hotchkiss, que ela trabalha para a Lady Dunbury, que é apresentada pra gente tanto nos Bridgertons quanto em Quarteto Smith. Ela é uma senhorinha desaforada, muito conhecida na alta sociedade londrina. E a Elizabeth, ela trabalha de dama de companhia para a Lady D, porque os pais dela morreram e ela precisa sustentar ela e os seus outros 3 irmãos. Por mais que ela tenha vindo de uma família nobre, eles estão completamente falidos e sem dinheiro, então ela já trabalha há 5 anos para a Lady D. E agora ela está numa situação que ela precisa muito se casar com alguém nobre ou com alguém que tenha posses, porque senão ela não vai conseguir sustentar a sua família. É quando ela acha um livretinho na estante da Lady D, que se chama Como Se Casar com o Marquês. Simplesmente são normas de etiqueta para você conquistar um nobre, que a Elizabeth não se encaixa em nenhuma dessas normas. E nós vamos conhecer também James Siddons. Ele é sobrinho da Lady D. A Lady D pede que ele vá passar um tempo na casa dela para investigar quem a está chantageando. Logo de cara, o James já desconfia da Elizabeth e ele descobre esse livrinho dela e ele se oferece para ajudá-la a testar as suas artes do flerte, o seu charme com ele, para que ela consiga conquistar um marquês. Só que, além disso, o James também é um marquês que está disfarçado de administrador na casa da Lady D. Então é muito gostoso ver o desenvolver do romance, é muito engraçado, tem muitas partes engraçadas aqui, os personagens eles são muito engraçados. Tem a Lady D também, que é maravilhosa, tem resenha no canal também, então vai lá assistir. Mais Forte que o Sol é o segundo livro de uma duologia dela também, que é As Irmãs Lindons. Esse livro, ele é lindo, eu acho a capa dele linda, é um dos livros mais lindos da Julia Quinn. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Ellie e o Charles. A Ellie, ela é filha de um vigário, muito respeitado na cidade, e ela já está se considerando uma solteirona. Ela gosta de ter o próprio dinheiro, ela é muito independente, ela tem investimentos dela. E ela já se contentou em ser uma solteirona, ela só quer administrar o próprio dinheiro. Ela é muito inteligente mesmo. E quando de repente, em um dia que ela está passeando, cai aos pés delas de uma árvore um cara bêbado. E este cara bêbado nada mais é do que um conde. Um conde que precisa se casar imediatamente, senão ele não vai herdar o título e nem as propriedades. Eles passam um dia juntos e no final do dia ele simplesmente pede a Ellie em casamento e ela não aceita de imediato, mas no decorrer da história, por alguns problemas, alguns motivos, ela acaba aceitando. Então este livro é sobre casamento por conveniência, que é uma temática que eu amo, principalmente em romance de época. E esse livro aqui, ele tem um quê de mistério, de romance policial. Acontece algumas coisas aqui no decorrer do livro com a Ellie, que você precisa entender o que tá acontecendo, você se coloca no lugar dela, a palavra dela cai em descrença. Ela acaba sendo sabotada nesse casamento dela, dentro da casa do Charles. E a gente quer descobrir quem tá sabotando ela e por quê. É uma história muito divertida, porque o Charles, ele é simplesmente um libertino. E ele deixa claro desde o começo que ele sente atração por ela, sim, e que ele vai tentar seduzi-la, sim. Além de que eles são muito inteligentes, então os diálogos deles são incríveis. Eu acho que tem resenha no canal também. E por fim, a última série que a Julia Quinn publicou aqui no Brasil, que é Os Housekeepers. Até o momento são 3 livros, eu não sei se vai ser uma trilogia ou se terão mais livros. Mas nesse livro aqui, a gente vai conhecer o mais velho dos irmãos Housekeepers, que é o George. Ele é herdeiro, né, do condado. E a gente vai conhecer a Billy Bridgerton. Então a gente conhece uma geração antes dos Bridgertons. É muito gostoso de ver. Os Bridgertons e os Housekeepers, eles são famílias amigas, eles são vizinhos.
E as mães dele são amigas de infância. Porém, o George e a Billy, eles não são amigos de infância porque ele é mais velho do que ela, então ela é mais amiga dos seus irmãos. E é quase certo que a Billy vai casar com o irmão caçula dele, porque é o que falam desde que eles eram criança. Pois bem, a história começa com a Billy presa no telhado, porque ela tentou salvar um gato, e o George acaba preso no telhado com ela, depois de tentar salvá-la deste telhado. Desde o começo é aquele romance cão e gato, então eles brigam muito. A Billy é uma personagem totalmente fora dos padrões da época. Ela gosta de andar de calça, ela gosta de administrar as terras do pai, ela gosta de estudar. E o George, ele é um cavaleiro. Ele simplesmente é totalmente o padrão de homem daquela época. Claro que assim, né, não tão machista, mas ele é todo cavaleiro, ele já se imagina casando com uma mulher que seja uma lady, enfim. Então eles são completamente opostos. Mas o romance, gente, que romance. Começa com uma amizade e vai se desenvolvendo e você vai vendo as facetas, né, as camadas de cada personagem. E é muito gostoso de ver o George se apaixonando, então ele quebrando os preconceitos que ele tinha, né, estabelecidos dentro dele, e ele se permitindo se apaixonar. Então é muito gostoso, é uma leitura muito maravilhosa, muito fluida, vale muito a pena ler, gente. Então é isso, gente. Eu sou uma fã assumida de Julia Quinn. Eu amo a escrita dela, os diálogos que ela constrói são muito inteligentes, muito engraçados. Os personagens, eles têm várias camadas, não são superficiais. São romances de época, mas são com mocinhas muito à frente do seu tempo. Os personagens masculinos, eles não são machistas, eles são diferentes. Então eu amo muito a escrita dela e recomendo, gente. Se você ainda não leu nada, tá aqui 5 livros que se você ler, você não vai se arrepender, tá? Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.